Eles estão nos observando. Não vamos escapar. Essas foram as últimas palavras de uma expedição que desapareceu sem deixar vestígios. Uma equipe composta por cientistas, arqueólogos e militares, enviada com a missão de explorar uma ilha isolada. Uma ilha que, para muitos, já era conhecida apenas como a Ilha Proibida. Mas o mistério não parou por aí. Não foi apenas o desaparecimento da expedição que deixou os investigadores sem respostas. Hoje, novas evidências que surgiram décadas depois, apontam para uma verdade ainda mais aterrorizante. Algo que, até agora, a história preferiu esconder. Algo que ainda assombra as profundezas dessa ilha sombria e isolada. O que aconteceu ali? O que realmente aconteceu com a equipe de 1977? E o mais importante, o que ainda está escondido na Ilha Proibida? Hoje você vai descobrir. A história da Ilha Proibida começa muito antes de 1977. Relatos de marinheiros antigos falam de uma ilha afastada, onde desaparecimentos inexplicáveis eram comuns. Nenhum navio se atrevia a se aproximar muito, pois quem entrava em suas águas frequentemente nunca mais voltava. As lendas eram muitas, mas uma coisa era certa: ninguém retornava para contar o que acontecia ali. Nos registros mais antigos, datados do século XVIII, menciona-se algo ainda mais perturbador: rituais de canibalismo ritualístico. Escritos encontrados em diários de marinheiros descrevem cenas grotescas, de corpos dispostos de maneira estranha e símbolos de adoração a algo ou alguém. Algo que parecia ser muito mais do que uma simples crença local. Mas foi em 1977 que a Ilha Proibida entrou para a história. A expedição, composta por cientistas, arqueólogos e até militares, foi enviada com um objetivo claro: estudar a fauna e a flora únicas da região e investigar os mitos locais. Mas ninguém imaginava que a missão fosse terminar em uma tragédia, sem explicação. A equipe era composta por nomes de renome, homens e mulheres dispostos a enfrentar o desconhecido. Seus rostos foram registrados antes da partida: sorrisos, confiança, uma sensação de que estavam prestes a fazer história. Mas nada poderia prepará-los para o que os aguardava. Eles entraram na ilha com um propósito científico, mas logo se viram diante de algo muito mais sombrio. Algo que não estava nos livros de história. Algo que ninguém poderia explicar. E, ao final, poucos sobreviveriam para contar a história. A tragédia estava apenas começando. Mas o que exatamente aconteceu durante aquelas 2 semanas na Ilha Proibida? E por que ninguém mais ouviu falar dessa expedição? Para entender isso, precisamos voltar a um mistério que, até hoje, desafia qualquer explicação racional. Quando a expedição perdeu contato após 2 semanas na ilha, as autoridades não imaginavam que estariam prestes a lidar com o maior mistério de suas carreiras. Inicialmente, acreditaram que o mau tempo e as condições adversas da ilha haviam sido os responsáveis pela perda de comunicação. Tempestades violentas, ondas enormes, ventos incessantes, tudo parecia apontar para um simples acidente natural. Mas, à medida que o tempo passava e nenhuma explicação convincente surgia, o mistério só se aprofundava. A ilha parecia ter engolido a expedição inteira, sem deixar sequer um sinal de onde estariam. Nenhuma pista, nenhum vestígio. O desaparecimento era completo. O governo tentou de tudo, mas as buscas fracassaram. A história da expedição desaparecida ficou enterrada até 2023, quando um grupo de exploradores encontrou algo que nunca deveria ter sido encontrado: diários e filmagens da expedição, de 1977, escondidos em cavernas profundas da ilha. Esses registros não só revelaram os últimos momentos da equipe, mas também sugerem algo muito mais macabro. O que eles mostravam não poderia ser explicado por simples falhas técnicas ou condições climáticas extremas. O que estava ali, registrado em imagens e palavras, era algo além da compreensão humana. E essas imagens? Elas revelam a verdadeira razão do desaparecimento da expedição? Ou mostram algo muito mais perturbador? Uma verdade que, talvez, nunca deveríamos ter conhecido? O que encontramos nas páginas desses diários e nas filmagens encontradas foi apenas o começo, uma pista
Talvez. Mas uma pista que pode ser mais aterrorizante do que qualquer uma das teorias já imaginadas. Que, ao que parece, a Ilha Proibida esconde muito mais do que ninguém jamais soube. Mas o que exatamente estava acontecendo naquela ilha? E o que as últimas filmagens da expedição realmente mostraram? É hora de começar a desvendar o que eles descobriram e o que, infelizmente, não conseguiram escapar. O que os diários da expedição revelam é mais aterrorizante do que qualquer uma das suposições anteriores. À medida que os membros da equipe documentavam sua jornada, as páginas do diário começaram a se tornar cada vez mais desesperadas. A princípio, tudo parecia normal. A exploração, as primeiras observações sobre a fauna exótica, o terreno inóspito, nada fora do comum. Mas logo, algo começou a mudar. Relatos de vozes à noite, gritos indistintos, sussurros ao vento. No início, pensaram que fossem ecos ou até mesmo alucinações causadas pela privação de sono. Mas os desaparecimentos começaram. Primeiro, um membro da equipe sumiu sem deixar rastros. Depois, mais um. E então, os outros começaram a sentir que estavam sendo observados. A sensação de que não estavam mais sozinhos na ilha se tornou insuportável. As descrições dos diários falam de algo mais. Algo que parecia estar observando, se aproximando, mas que nunca se revelava de fato. Pegadas frescas encontradas nas trilhas. Sinais de atividade humana em lugares que não deveriam ter sido acessados. O medo se espalhou, mas ninguém sabia exatamente de onde vinha. Algo os caçava, e eles não sabiam como fugir. O clima começou a ficar ainda mais estranho. Desenhos, figuras estranhas e símbolos começaram a aparecer nos diários. Rituais, posições de corpos, feitos de forma ritualística, com cortes precisos e um tipo de adoração desconhecida. Isso não era apenas superstição, era real. E conforme o grupo se aprofundava, as evidências de um culto canibal começaram a se tornar mais evidentes. Mas era tarde demais para voltar. O pavor tomou conta da equipe. Sabiam que algo, ou alguém, os observava. Sabiam que a ilha estava cheia de segredos. Mas o que ninguém poderia imaginar é que, conforme avançavam, estavam entrando em um território onde a morte era a única certeza. E então, os desaparecimentos se tornaram mais frequentes. Mas quem ou o que estava por trás disso? O medo, o cansaço e a paranoia começavam a tomar conta. Algo indescritível estava acontecendo, mas os diários não paravam de registrar. O que mais eles haviam encontrado e o que mais estava prestes a ser revelado. Não demoraria muito para que os registros finais da expedição fossem feitos. A verdade estava nas páginas dos diários. E ao virarmos essas páginas, os mistérios se tornam ainda mais profundos. Não era apenas um culto isolado, era algo muito mais aterrorizante. Algo que estava lá, esperando. Não era apenas a ilha que estava viva. Eles também estavam sendo consumidos por algo muito mais antigo e insano. E cada passo que davam os levava mais para dentro do abismo. Mas isso não era o fim. O pior estava prestes a ser revelado. E enquanto as páginas dos diários ainda estavam sendo viradas, mais verdades perturbadoras seriam descobertas. Com a escalada do terror, não havia mais volta. O que eles haviam encontrado na ilha não deveria ser revelado. E a última parte dessa história, a mais sombria, estava prestes a acontecer. A última gravação da expedição foi feita de uma maneira quase impossível de acreditar. A câmera, que até então documentava o desespero da equipe, cai de forma abrupta, capturando apenas uma visão distorcida e tremida. Mas, nas imagens, algo emerge das sombras. Figuras humanas, mas com uma aparência desfigurada, magras, famintas, com olhos que parecem brilhar na escuridão. Eles atacam o acampamento. Gritos, pânico. E por um breve momento, o vídeo mostra algo que não poderia ser confundido. Os membros da expedição, sem forças, sendo arrastados para a escuridão. A câmera, já sem controle, cai no chão e capta a última mensagem antes de ser desligada. A voz rouca e cheia de terror diz: "Eles não nos deixam sair, nós somos a próxima oferenda." As palavras finais, ditas em um tom desesperado, ressoam de maneira angustiante. O que aquelas criaturas eram?
Humanos ou algo transformado pelo culto que habitava aquela ilha. Algo que ultrapassava as barreiras do que entendemos como civilização. Algo que por gerações tinha estado à espera. O mistério se aprofunda. Agora, as perguntas são maiores do que nunca. O que mais estava sendo ocultado? Por que a ilha, com seus segredos antigos, ainda mantém seus horrores enterrados? E mais importante, o que a expedição descobriu que não deveria ter sido revelado? A gravidade do que aconteceu na Ilha Proibida se torna mais clara. Mas as respostas não são fáceis. Elas estão ali, escondidas nas profundezas à espera de serem descobertas. O que aqueles homens e mulheres enfrentaram, o que viram, não deveria ser conhecido. Agora, o que restava era um grito, uma última tentativa de chamar atenção antes de serem consumidos pela própria história. Mas a verdade, como sempre, se encontra no fundo da escuridão. A missão de resgate que foi enviada anos depois não tinha ideia do que iria enfrentar. Com um grupo de elite, os resgatistas chegaram à Ilha Proibida, agora marcada pela fama de ser amaldiçoada. O que encontraram lá foi devastador. O que deveria ter sido uma operação simples se transformou em um pesadelo. Relatos de sobreviventes da missão falam de uma sensação estranha, como se a própria ilha estivesse viva, quase como se a terra respirasse. Uma sensação opressiva, como se algo os observasse a cada movimento. O pior veio quando encontraram os restos da expedição de 1977, escondidos em cavernas profundas, encravadas nas entranhas da ilha. Ossos humanos dispostos de maneira ritualística, adornados por inscrições e símbolos que pareciam pulsar, com uma energia antiga e malévola. A morte da equipe de 1977 não havia sido apenas física. Algo mais os havia consumido. Um dos resgatistas fez uma gravação antes de partir. A mensagem final, gravada com a voz trêmula de pavor, ainda ecoa como um alerta para todos que ousam se aproximar da ilha. Se ouvirem isso, nunca cheguem perto dessa ilha. É um cemitério vivo. O que os resgatistas encontraram ali não era apenas morte. Era algo que ultrapassava a compreensão humana. O culto que havia se instalado na ilha não se limitava a rituais antigos. Ele estava vivo. E, de alguma forma, ele havia se tornado parte da própria ilha. A missão de resgate foi encerrada imediatamente. Não houve mais tentativas de entrar naquele lugar. Mas a Ilha Proibida não seria facilmente esquecida. As pessoas que estavam dispostas a desvendar o mistério de 1977 começaram a sumir, uma a uma. A ilha havia feito sua escolha e, em silêncio, continuava a engolir os curiosos. Agora, à medida que o mistério da Ilha Proibida se revela, as perguntas sobre o que aconteceu com a expedição original começam a parecer ainda mais inquietantes. O que está realmente escondido ali? E por quê? Ninguém mais ousa se aproximar? Em 2023, satélites começaram a detectar algo incomum na Ilha Proibida. Pequenos sinais de fogo, aparentemente acesos à noite, surgiram nas imagens, como se algo ou alguém ainda estivesse ativo na ilha. Mas quem ou o que poderia estar lá tanto tempo depois da tragédia? A resposta chegou de uma forma inesperada. Um vídeo, postado de forma anônima na Dark Web, mostrou um homem, desfigurado e em completo estado de pânico. Ele se apresenta como um sobrevivente da expedição de 1977. Mas sua aparência, seus olhos arregalados, a pele tensa, era claro que ele não estava bem. Ele olha diretamente para a câmera e com a voz trêmula diz: "Eles estão vindo para fora." O que isso significa? Quem são eles? O culto? As criaturas? Algo ainda mais antigo enterrado nas profundezas da ilha? O que sabemos é que o silêncio sobre a Ilha Proibida não é um acaso. Há algo ou alguém que ainda aguarda pacientemente, esperando o momento certo para revelar seu poder. Algo que já ultrapassou o limite da civilização, que se tornou parte da própria essência da ilha. O tratado internacional que proíbe investigações no local agora parece mais uma tentativa de esconder a verdade. A ilha continua intocada, seu mistério mantido a todo custo. Mas com esse novo vídeo,
a história volta à tona. E a verdade, ainda que não revelada por completo, nunca esteve tão próxima. E agora, deixo uma pergunta para você. E se a verdade ainda não foi totalmente revelada? E se a Ilha Proibida não for apenas um mito ou uma história de terror, mas uma realidade que nunca deveríamos ter explorado? O que exatamente está esperando lá? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a Ilha Proibida esconde mais do que apenas um culto perdido? Ou será que é uma história que deveríamos manter enterrada, assim como aqueles que desapareceram antes de nós? A Ilha Proibida ainda nos chama. E talvez nunca saberemos até que ponto somos capazes de enfrentar o que se esconde nas sombras. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Tudo bem com vocês? Então vamos mergulhar na história de hoje. Você sabe aquela sensação de ter certeza sobre alguém, como se essa pessoa tivesse a vida toda resolvida e você secretamente a invejasse? Era exatamente assim que eu me sentia em relação ao meu vizinho, Dr. Daniel Reeves. Careca, com olhos azuis inquietantes que pareciam perfurar sua alma. O cara exalava carisma. Ele era inteligente, rico e um verdadeiro médico. As pessoas o adoravam. Até mesmo o jeito dele se portar, sempre educado e sorridente, tornava impossível suspeitar de algo sinistro. Mas Daniel era mais do que apenas um médico. Ele era o símbolo do sucesso em nossa pequena cidade. Doava para instituições de caridade locais, organizava churrascos no bairro e nunca hesitava em ajudar quem precisasse. Sua esposa, ela, era o par perfeito para ele. Linda, graciosa e gentil. Ela usava um anel de casamento brilhante e caro que parecia simbolizar a vida perfeita deles. Os filhos, Jamie e Emily, eram educados e bem comportados. O tipo de crianças que você usaria como exemplo ao dizer para seus próprios filhos como deveriam se comportar. Então, algumas semanas atrás, as coisas começaram a ficar estranhas. Ela e as crianças desapareceram. Simplesmente sumiram como fumaça ao vento. No início, todos pensaram que tinham viajado ou que havia alguma emergência familiar, mas os dias se transformaram em semanas e a cidade começou a sussurrar rumores. Será que ela o tinha deixado? Havia problemas no paraíso? Ninguém conseguia imaginar Daniel fazendo algo de errado. Daniel interpretava o papel do marido e pai enlutado como um profissional. Ele estava em todos os noticiários implorando para sua família voltar. Ela, se você estiver aí, por favor, eu te amo, volte para casa, ele dizia. Toda a cidade comprava essa história. Mas aqui está a questão. Quando as câmeras não estavam apontadas para ele, ele agia como se nada estivesse errado. Eu o via cortando a grama, sorrindo para os vizinhos ou fazendo piadas na caixa de correio. Era estranho. Eu queria dar a ele o benefício da dúvida. Talvez ele fosse apenas uma daquelas pessoas que conseguem esconder bem a dor. Ou talvez eu estivesse exagerando. Afinal, nem todo mundo demonstra as emoções claramente. Mas como acabou se provando, meu instinto estava certo. Havia algo muito mais sombrio por trás da fachada perfeita de Daniel. Tudo começou com minha casa desmoronando. Uma noite, do nada, os encanamentos começaram a dar problema. Eu estava me acomodando para assistir a um filme quando ouvi um barulho horrível vindo dos canos. Antes que eu pudesse investigar, a água começou a jorrar da pia da cozinha, inundando o chão. Eu corri para fechar a válvula principal, mas a essa altura, o dano já estava feito. O andar de baixo estava encharcado. Liguei para um encanador de emergência, mas eles me disseram que levariam dias para consertar tudo. A água tinha danificado o chão, as paredes e até parte da fiação elétrica. Enquanto isso, eu não tinha onde dormir. Meu quarto no andar de cima estava intacto, mas o cheiro de umidade e o barulho constante dos ventiladores de secagem tornavam impossível ficar lá. Foi aí que Daniel entrou em cena. Nós nos encontramos enquanto eu carregava uma sacola de roupas para o carro. "O que está acontecendo?" ele perguntou. "Problema nos encanamentos", respondi, gesticulando para o caos dentro de casa. "Vou precisar encontrar um hotel por alguns dias." "Bobagem", ele disse, exibindo aquele sorriso desarmante. "Fique comigo, tenho espaço de sobra. Além disso, não quero que você durma em uma casa encharcada."
No começo hesitei. Toda a situação da família desaparecida ainda pairava na minha mente, mas eu estava desesperado. Daniel parecia tão genuíno, tão disposto a ajudar. Tem certeza? Não quero incomodar, eu disse. Não é incômodo nenhum. Ele garantiu. Você estaria me fazendo um favor. A casa está muito vazia ultimamente. Aquele último comentário me deixou intrigado, mas deixei para lá. Talvez ele estivesse apenas se sentindo solitário. Naquela noite, arrumei uma mala e fui para a casa de Daniel. A casa de Daniel era tudo o que você esperaria de um médico bem-sucedido. Tetos altos, móveis elegantes, pisos impecáveis. Cada cômodo parecia ter sido preparado para uma sessão de fotos de uma revista. Mas havia algo clínico naquilo tudo, como se fosse perfeito demais, limpo demais. O lugar tinha um leve cheiro de produtos de limpeza. Aquele tipo de aroma que faz você pensar que alguém estava esfregando cada canto do lugar. Você pode dormir no sótão, ele disse, me guiando para o andar de cima. É o único cômodo que tenho preparado. Não uso muito, mas é aconchegante. O sótão era surpreendentemente habitável. Tinha uma cama, uma pequena escrivaninha e até uma mini geladeira. As paredes estavam alinhadas com prateleiras cheias de livros antigos e caixas, dando ao ambiente uma sensação acolhedora, embora ligeiramente desorganizada. Mas a porta era estranha. Era do tipo deslizante, mas tinha uma tranca pesada, do tipo que você esperaria ver em um cofre, não em uma porta de sótão. Passei minha mão sobre ela, sentindo o metal frio. Por que a porta tem tranca? Perguntei, meio que brincando. Daniel deu de ombros. Veio com a casa. O dono anterior era paranoico, eu acho. Ele riu, mas o riso não chegou aos olhos. Depois de me mostrar o lugar, Daniel desceu para preparar o jantar. Espero que você esteja com fome, ele gritou lá de baixo. Estou preparando um banquete. Sentei-me na cama, observando ao redor. O quarto parecia aconchegante, mas havia uma sensação subjacente de inquietação que eu não conseguia ignorar. Talvez fosse apenas a estranheza de ficar na casa de outra pessoa. Ou talvez fosse algo mais. De qualquer forma, deixei o sentimento de lado e desci quando Daniel me chamou para jantar. O cheiro da comida me atingiu enquanto eu descia as escadas. Era um aroma rico, saboroso e absolutamente de dar água na boca. Quando entrei na sala de jantar, fiquei impressionado. A mesa estava carregada de comida, tigelas fumegantes de sopa, pratos de carne assada e uma variedade de acompanhamentos que pareciam pertencer a um restaurante 5 estrelas. Uau, disse eu sentando-me. Você realmente não precisava fazer tudo isso. Daniel acenou com a mão como se não fosse nada. Cozinhar me ajuda a lidar com as coisas. Além disso, é bom ter companhia para o jantar novamente. A comida estava fenomenal. A sopa era sedosa e perfumada, com o equilíbrio perfeito de ervas e especiarias. A carne praticamente derretia na boca, rica e macia, com uma profundidade de sabor que me fazia saborear cada mordida. Isso está incrível, disse eu entre bocados. Que tipo de carne é essa? Ah, só uma mistura de coisas, ele respondeu, casualmente tomando um gole de vinho. Receitas de família, passadas por gerações. Eu não pensei duas vezes sobre isso. A refeição era boa demais para questionar. Conversamos enquanto comíamos, a conversa fluindo do trabalho para fofocas do bairro e histórias aleatórias de nossas vidas. Daniel era um conversador nato, naturalmente envolvente e carismático. Por um tempo, esqueci completamente da família, dele desaparecida e da porta trancada no sótão. Ele tinha uma maneira de fazer você se sentir à vontade, como se nada mais no mundo importasse. Isso está maravilhoso, disse eu, erguendo meu copo para ele. Obrigado por compartilhar. Isso comigo de verdade. Estou falando sério. Daniel sorriu, seus olhos azuis brilhando sob a luz suave. O prazer é todo meu, respondeu calorosamente, erguendo o copo em retorno. Depois do jantar, Daniel insistiu que eu relaxasse enquanto ele cuidava da limpeza. Ele se movia pela cozinha com a precisão de um cirurgião, esfregando cada prato até que brilhasse. Agradeci novamente por me deixar ficar e ele dispensou como se não fosse nada. Não é problema algum, disse ele, exibindo seu sorriso treinado.
O sótão me esperava quando voltei para cima. Algo naquele lugar ainda parecia estranho. Não era apenas a tranca na porta, mas o quão estranhamente habitável o sótão era. A cama estava recém-arrumada, a mini geladeira abastecida e até os livros nas prateleiras pareciam organizados, para máximo conforto. Parecia menos um sótão desocupado e mais um quarto que alguém havia preparado especificamente para mim. Enquanto caminhava em direção à cama para me ajeitar para a noite, tropecei em uma tábua solta no chão. Meu pé ficou preso na borda e quase perdi o equilíbrio. Droga, murmurei me endireitando. Abaixando-me, passei os dedos sobre a tábua irregular. Ela se mexia levemente ao toque, solta, mas ainda segura o suficiente para não chamar atenção imediatamente. Estranho, pensei, mas ignorei. Afinal, era uma casa antiga. Decidi deixar para lá, coloquei meu pijama e me deitei. O teto inclinado acima dava ao quarto uma vibe aconchegante, como uma cabana, mas o silêncio era ensurdecedor. Não havia sequer o som distante dos canos ou dos estalos típicos de uma casa velha se acomodando. Era quieto demais. Enquanto eu estava deitado ali, não conseguia evitar que meus pensamentos vagassem. Por que Daniel foi tão insistente em me ajudar? Era só bondade ou havia algo mais? E o que dizer sobre sua família desaparecida? Minha mente fervilhava de perguntas até que, finalmente, o sono me venceu. Algum tempo no meio da noite, acordei com um sobressalto. O quarto estava completamente escuro, aquele tipo de escuridão que fazia você sentir como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Alcancei meu celular para ver as horas. Eram 3h12 da madrugada. Foi então que ouvi um som fraco, batidas rítmicas vindas de baixo. Elas eram constantes, quase metódicas, como alguém tamborilando os dedos em uma mesa. Sentei-me com o coração disparado e me esforcei para ouvir. O som parou abruptamente. Disse a mim mesmo que não era nada. Casas antigas fazem barulhos, estranhos, certo? Mas enquanto me deitava novamente, algo não parecia certo. Tentei ignorar e, eventualmente, caí em um sono inquieto. Na manhã seguinte, os raios de sol atravessando a pequena janela do sótão foram um alívio. Culpei minha imaginação pelo barulho e desci as escadas. Daniel já estava acordado, sentado à mesa de jantar com uma xícara de café e um jogo de palavras cruzadas. Ele me cumprimentou com seu habitual bom humor. "Dormiu bem?" perguntou sem tirar os olhos do jogo. "Sim", menti forçando um sorriso. "O sótão é ótimo." Ele assentiu tomando um gole do café. "Ótimo. Me avise se precisar de algo." Sua gentileza era quase desconcertante em sua consistência. Peguei um café da manhã rápido e decidi passar o dia fora, precisando de distância, para clarear a mente. Aquela noite, depois de outro jantar agradável, mas estranho com Daniel, voltei para o sótão. Eu estava exausto de um dia tentando me distrair, mas algo sobre o sótão continuava me incomodando. A tábua do chão na qual eu tinha tropeçado na noite anterior chamou minha atenção novamente. Hesitei por um momento, sabendo que não era certo invadir a privacidade de Daniel. Ele tinha sido tão gentil em me deixar ficar ali, e bisbilhotar parecia uma traição. Mas a curiosidade falou mais alto. Ajoelhei-me e pressionei a tábua solta. Ela levantou facilmente, revelando um compartimento escondido embaixo. Dentro, havia uma pequena caixa empoeirada. Meu coração disparou enquanto eu a puxava e a abria. A caixa estava cheia de fitas VHS, cada uma rotulada com uma caligrafia impecável. Minha linda família. O título me causou um arrepio na espinha. Fiquei encarando as fitas por um tempo que pareceu uma eternidade antes de finalmente pegar a velha TV e o videocassete no canto do quarto. Minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava a primeira fita no aparelho e apertava o play. A tela piscou, estática, preenchendo o ambiente antes de a imagem aparecer. Era um vídeo caseiro. Laila e as crianças estavam sentadas em volta da mesa de jantar, rindo e comendo. A cena parecia normal, quase idílica. Mas então a câmera virou para Daniel. Ele estava segurando a câmera, seus olhos azuis encarando diretamente a lente. "Minha linda família", disse ele suavemente, quase com reverência. A cena cortou abruptamente para algo muito mais sombrio. Laila estava amarrada a uma cadeira.
seu rosto coberto de lágrimas. Ela implorava, sua voz rouca e desgastada. A câmera estava estável e a voz de Daniel era calma enquanto ele falava com ela, embora eu não conseguisse entender as palavras. Então, ele entrou no quadro segurando uma faca. Sem hesitar, começou a cortar o braço dela, ignorando seus gritos desesperados. O sangue escorria livremente, manchando o chão enquanto ele trabalhava metodicamente. Era horrivelmente clínico, como um açougueiro em ação. Meu estômago revirou, enquanto eu assistia, congelado em descrença. Daniel fez uma pausa para olhar para a câmera, um sorriso doentio no rosto, e então, para meu total horror, ele pegou um pedaço do membro desmembrado e deu uma mordida deliberada. Eu não consegui suportar mais. Apertei o pause e cambaleei para trás. Corri para um canto do sótão e vomitei, o gosto do jantar ainda fresco na minha boca. Foi então que notei algo brilhando na sujeira. Era inconfundível. O anel de casamento de Lila. Eu o tinha visto dezenas de vezes, quando ela acenava para mim do outro lado da rua ou mexia no cabelo enquanto conversava com os vizinhos. Seu design único, um grande diamante brilhante cercado por pequenos acentos de safira, era inesquecível, e lá estava ele, no meio do vômito, brilhando de forma zombeteira sob a luz fraca do sótão. Congelei. Não havia erro. Aquele era o anel dela. E se aquele era o anel dela, então, o que foi que eu acabei de comer? Eu não conseguia respirar. Minha mente corria tentando fazer sentido do que eu tinha acabado de ver. Eu realmente a comi? O pensamento era insuportável. Enxuguei a boca e cambaleei de volta para a TV, minhas mãos tremendo, minhas pernas parecendo gelatina. Agarrei-me à borda da cama para me equilibrar. Eu precisava sair dali, mas meus pensamentos estavam emaranhados em uma mistura de horror e descrença. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos na escada. Passos lentos, deliberados. Cada rangido da madeira enviava um choque de pânico pelo meu corpo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que Daniel podia ouvir. "Tudo bem aí em cima?" A voz de Daniel chamou, como se nada estivesse errado. O mesmo tom que ele usava no jantar, me oferecendo outra porção com um sorriso. Eu me apressei para desligar a TV, minhas mãos tremendo enquanto lutava com os botões. Deixei as fitas espalhadas no chão, a caixa aberta e seu conteúdo horrível à vista. Meu cérebro gritava para colocá-los de volta, esconder as evidências. Mas meu corpo se recusava a cooperar. Tudo o que consegui fazer foi trancar a porta do sótão e pressionar meu peso contra ela, tentando controlar minha respiração. "Sim!" gritei, minha voz falhando sob a tensão. "Só estou cansado." Houve uma pausa longa o suficiente para me fazer questionar se ele ainda estava lá. Então, os passos dele se afastaram, cada um ecoando de forma ameaçadora enquanto descia as escadas. O alívio tomou conta de mim, mas foi passageiro. Minhas mãos tremiam violentamente enquanto eu alcançava meu telefone. Meus dedos escorregavam na tela até que finalmente consegui discar 911. "Por favor, mandem alguém", sussurrei ao atendente, mal conseguindo manter minha voz firme. "Meu vizinho, ele fez algo terrível. Estou no sótão da casa dele. Por favor, venham rápido." A voz do atendente era calma e profissional, pedindo detalhes. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam em um turbilhão, desordenadas e frenéticas. "Há fitas. Ele machucou a família dele. Ele é perigoso. Acho que ele está tentando me matar." "Fique onde está", disse o atendente firmemente. "Oficiais estão a caminho. Você pode se trancar?" Olhei para a trava frágil na porta do sótão, sentindo o estômago afundar. "Vou tentar", respondi, segurando o telefone como se fosse minha salvação. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto eu esperava, tentando ouvir qualquer som vindo lá de baixo. Meus pensamentos giravam fora de controle. E se Daniel voltasse? E se ele arrombasse a porta antes que a ajuda chegasse? E se eu nunca saísse vivo dessa casa? Os minutos pareciam horas. A luz fraca do sótão projetava sombras assustadoras nas paredes enquanto eu permanecia no escuro, apertando o telefone com força. Meus ouvidos estavam atentos a qualquer som. Cada rangido da casa parecia ensurdecedor no silêncio opressor. Então,
Eu ouvi o som inconfundível de passos pesados e deliberados subindo as escadas. Cada batida fazia meu corpo estremecer de terror, me congelando no lugar. Você andou fuçando. A voz de Daniel soou, mais fria e cortante do que nunca. Aquele tom caloroso que antes me desarmava havia desaparecido, substituído por uma indiferença gelada. A porta chacoalhou violentamente, enquanto ele tentava forçá-la. Toda a moldura tremia com sua força. Cambaleei para trás, respirando de forma desesperada, minha mente gritando para eu agir, mas meu corpo se recusava a se mover. Então uma lâmina brilhante atravessou o vão da porta, cortando descontroladamente a fechadura. O som do metal raspando contra a trava fez um calafrio percorrer minha espinha. "Daniel, pare!" gritei, minha voz trêmula de medo. A porta cedeu com um estrondo ensurdecedor, abrindo-se para revelar Daniel parado no batente. Seus olhos azuis, antes assustadoramente calmos, agora queimavam com uma intensidade feroz. Ele entrou na sala lentamente, a faca brilhando em sua mão. "Então você descobriu", disse ele, seu tom estranhamente calmo, apesar da raiva que cintilava em seu olhar. "Não importa mais." Antes que eu pudesse responder, ele avançou contra mim, a faca cortando o ar em direção ao meu peito. Por pouco desviei, a lâmina passando pelo espaço onde eu estava instantes antes. Minha mão disparou, agarrando uma luminária pesada na escrivaninha. Sem pensar, eu a balancei com toda a minha força. A base atingiu seu ombro, mas não foi suficiente para detê-lo. Ele cambaleou por um momento antes de avançar novamente. Nós lutamos. Sua força era esmagadora. Ele me forçou ao chão, o aço frio da faca pressionando perigosamente perto da minha garganta. Meu braço tremia enquanto eu tentava mantê-lo afastado, cada músculo do meu corpo gritando de protesto. O rosto dele estava a poucos centímetros do meu, distorcido em uma máscara grotesca de raiva. "Como estava a comida?" Ele sibilou, entre os dentes cerrados. "Gostou?" As palavras me atingiram como um soco no estômago. A realização da sua depravação alimentou meu desespero. Eu torci meu corpo violentamente, usando cada grama de força que ainda tinha para desequilibrá-lo. Por um momento, a faca escapou de sua mão, caindo no chão entre nós. Ambos nos lançamos para pegá-la ao mesmo tempo. A luta pela sobrevivência estava longe de terminar. O som de sirenes preencheu o ar no exato momento em que Daniel me imobilizou no chão. Seu peso era esmagador, e eu podia sentir o aço frio da faca pressionando contra minha pele. Minhas lágrimas turvavam minha visão, enquanto eu lutava desesperadamente para empurrá-lo, minha força se esvaindo rapidamente. Então, a porta do sótão foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Policiais invadiram e, com suas vozes alta e firme, um deles gritou: "Solte a faca!" Suas armas apontadas para Daniel. Mas ele não hesitou. Em vez disso, virou-se para eles com a faca, cortando o ar de forma selvagem e errática, como se fosse movido por uma desesperança além da compreensão. Ele gritava, sua voz carregada de raiva e desespero, enquanto seus olhos azuis brilhavam com uma loucura que deixou o ambiente gelado. Os policiais abriram fogo, e o corpo de Daniel estremeceu violentamente antes de cair no chão. Sangue se espalhou ao redor dele, encharcando a madeira. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pela minha respiração ofegante. Eu arfava, tremendo enquanto me empurrava para me levantar do chão. Meu corpo inteiro doía, e meu coração batia tão forte que abafava tudo ao meu redor. Um dos policiais se aproximou cautelosamente. "Você está seguro agora", disse ele, mas eu não me sentia seguro. Meus olhos se fixaram no corpo sem vida de Daniel, e foi então que eu vi uma arma presa à cintura dele. O policial seguiu meu olhar e cuidadosamente removeu a arma, inspecionando-a. "Ele tinha uma arma", murmurou o policial com um tom de descrença. Ele olhou para mim. "Ele poderia ter usado isso contra você a qualquer momento. Por que não usou?" A pergunta me atingiu como um trovão. Minhas pernas fraquejaram e eu caí na cama, encarando o chão manchado de sangue. Por que ele não usou a arma? Ele poderia ter terminado tudo rapidamente, mas escolheu a faca. Minha mente foi tomada por possibilidades horripilantes.
Ele queria prolongar aquilo, saborear o medo, a luta. Ele queria fazer comigo o que fez com sua esposa, pedaço por pedaço. Meu estômago revirou com o pensamento e o gosto de Billy subiu à minha garganta. Que tipo de monstro doente ele era? Realização me atingiu com um peso que eu mal conseguia processar. Ele não queria apenas me matar. Ele queria me destruir. Você está bem? Perguntou o policial. Balancei a cabeça, incapaz de falar. O horror do que poderia ter acontecido, do que quase aconteceu, pairava sobre mim como uma nuvem negra. Os policiais começaram a isolar a cena, mas suas palavras e movimentos eram um borrão na minha mente. Tudo o que eu conseguia ver era o sorriso distorcido de Daniel e o brilho da faca enquanto ele falava comigo. As horas seguintes foram um borrão de luzes piscando, paramédicos e policiais fazendo perguntas. Eles me envolveram em um cobertor e me levaram para o andar de baixo. A casa, que antes parecia tão impecável, agora era claramente uma cena de crime, porque era exatamente isso. O corpo de Daniel foi carregado em uma maca, coberto por um lençol encharcado de sangue. Mesmo na morte, eu não conseguia afastar a imagem de seus olhos penetrantes ou da malícia em sua voz nos momentos finais. A polícia foi minuciosa, vasculhando cada canto da casa. Sentei-me na calçada, tremendo apesar do cobertor. Uma detetive se aproximou de mim com uma expressão sombria. Encontramos algumas coisas perturbadoras, disse ela. Você se sente capaz de responder a mais algumas perguntas? Assenti, embora não tivesse certeza de quanto mais poderia aguentar. Ela me levou até uma viatura onde sentei e contei tudo. As fitas, o anel, o jantar e o ataque de Daniel. Cada palavra parecia uma pedra em meu estômago, pesada e impossível de mover. No dia seguinte, a notícia estava em todos os lugares. Doutor vira assassino. Descoberta chocante em bairro suburbano, dizia uma manchete. Vizinho canibal, dizia outra. Meu nome foi omitido das reportagens, felizmente, mas os detalhes dos crimes de Daniel estavam estampados em todas as telas. O que a polícia encontrou na casa era muito pior do que eu poderia imaginar. Começou no quarto que pertencia à filha de Daniel. Um espaço que antes parecia inocente, repleto de memórias de infância. Escondidos debaixo da cama e dentro de painéis falsos nas paredes, havia compartimentos. Seus conteúdos eram grotescos e horripilantes. Partes de corpos, restos humanos. Alguns meticulosamente preservados, como se fossem troféus. Outros mostravam sinais de decomposição, e outros ainda estavam parcialmente consumidos. Os detetives descreveram tudo de forma clínica, mas seus rostos traíam o horror do que haviam descoberto. Cada descoberta pintava um quadro mais claro da depravação inimaginável de Daniel. Os restos mortais foram confirmados como sendo de sua esposa e filhos. As pequenas mãos de sua filha estavam enroladas em um tecido e cuidadosamente guardadas em uma gaveta. Os membros amputados de sua esposa foram armazenados em frascos como parte de uma coleção macabra. Aquilo não eram apenas assassinatos, eram atos de obsessão, controle e crueldade além da compreensão. Quanto mais detalhes emergiam, mais minha mente entrava em espiral. Eu não conseguia parar de repassar a sequência de eventos na minha cabeça. Ele havia cozinhado para mim. Ele havia sorrido e feito piadas. Tudo enquanto sabia exatamente o que havia feito. E então havia o anel de Lila. A imagem dele brilhando no vômito voltou à minha mente. Um lembrete nauseante do que eu havia consumido sem saber. Aquela refeição tinha sido ela. Não havia dúvidas. Meu estômago se revirou e o gosto amargo da bile subiu à minha garganta enquanto a realização me atingia repetidamente. Daniel não era apenas um assassino. Ele era um sádico manipulador, tecendo seus crimes no tecido da sua vida cotidiana, usando charme e engano para esconder o monstro que era. E eu havia sido uma peça em seu ato final, arrastado sem saber para o seu pesadelo. A polícia me aconselhou a ficar com a família por um tempo, e eu não discuti. Minha casa já não parecia mais um lar. Cada rangido era um lembrete de como eu havia chegado perto de me tornar mais uma das receitas de família de Daniel. A terapia ajudou,
mas apenas até certo ponto. Algumas noites eu acordava suando, frio, ouvindo sua voz em meus sonhos. Então você descobriu? Não importa mais agora. Eu despertava num sobressalto, com o coração acelerado, lembrando a mim mesmo que ele estava morto. A cidade também lutava para se recuperar. Daniel havia sido um pilar da comunidade, um homem em quem todos confiavam. Sua traição foi um golpe profundo, fazendo as pessoas questionarem o quanto realmente conheciam seus vizinhos. A polícia continuou sua investigação. Dias depois, recebi uma ligação de uma detetive. Havia algo em sua voz, uma hesitação, como se ela estivesse se preparando para me contar algo indescritível. Encontramos evidências adicionais, ela começou. Está relacionado à sua casa. Meu coração apertou. Daniel planejou o alagamento. Ele mexeu no seu encanamento. Cabelos e impressões digitais dele foram encontrados no porão. Por um momento, eu não consegui falar. As palavras pairaram, no ar, pesadas e surreais. O quê? Consegui murmurar. Não foi um acidente, continuou a detetive. Ele queria forçá-lo a sair da sua casa e ir para a dele. A sala girou enquanto suas palavras penetravam minha mente. Cada detalhe, cada coincidência, voltou à tona de forma avassaladora. O momento exato em que Daniel apareceu enquanto eu carregava minhas malas para o carro, sua insistência para que eu ficasse com ele, sua hospitalidade inquietante. Tudo fazia parte de seu plano. Ele estava me observando, esperando o momento perfeito para agir. A realização me gelou até os ossos. Por quê? Sussurrei, mais para mim mesmo do que para ela. A detetive hesitou, seu silêncio dizendo mais do que qualquer resposta que ela poderia me dar. A revelação se repetiu incessantemente na minha mente, cada repetição tornando mais difícil respirar. Daniel não era apenas um monstro, ele era calculista, meticuloso, um predador em todos os sentidos da palavra. Ele orquestrou cada movimento, tecendo uma teia de engano e manipulação apenas para me capturar. Pensei em sua esposa, em seus filhos, em seus restos desmembrados escondidos naquela casa de horrores. Ele planejava fazer o mesmo comigo. Eu seria a próxima receita de família. A ideia fez minha pele arrepiar, o ar na sala subitamente parecia insuficiente. Dobrei-me, agarrando a borda da mesa, enquanto o peso de tudo ameaçava me esmagar. Aquilo não era apenas sobre sobrevivência. Daniel queria mais do que minha vida. Ele queria meu medo, meu tormento, minha compreensão do que ele realmente era. E ele havia chegado tão perto de conseguir. Já se passaram meses, mas as memórias ainda são vívidas. Às vezes vejo algo brilhante, como um anel, e meu estômago se revira. Aprendi a ser cauteloso, a confiar nos meus instintos quando algo parece errado. As pessoas ainda me perguntam sobre isso. Amigos, repórteres, até estranhos que juntaram as peças e perceberam que eu era aquele cara da história. Eles sempre querem saber uma coisa. Como você sobreviveu? A verdade é que eu não sei. Talvez sorte, ou alguma pequena parte de Daniel que queria ser pego. Eu nunca entenderei o que o levou a fazer o que fez. E honestamente, não tenho certeza. Se quero. Tudo o que sei é que escapei. Mas parte de mim sempre estará naquele sótão, encarando aquele anel e me perguntando a mesma coisa. Se aquele era o anel dela, então o que foi que eu acabei de comer? A estrada era escura e desolada. O vento gelado cortava a pele como lâminas invisíveis, enquanto um casal cavalgava em silêncio. O homem segurava as rédeas com firmeza, atento a cada sombra. A mulher, agarrada à sua cintura, olhava ao redor, com olhos arregalados, sentindo um frio que não vinha apenas da noite. A floresta à beira do caminho parecia observá-los. Galhos retorcidos se erguiam como dedos esqueléticos, prontos para agarrá-los a qualquer momento. O silêncio era absoluto, e isso era o mais assustador. Então, algo se moveu. Foi rápido, um vulto entre as árvores. O cavalo do homem empinou, relinchando em pânico. O casal parou. O homem apertou o punho da espada. Sua respiração ficou pesada. Ele sabia que não estavam sozinhos. Um barulho, pequeno mas nítido. E então eles surgiram, saindo das sombras como espectros, seres encurvados de pele suja e olhar faminto.
Seus olhos refletiam a luz da lua com um brilho animalesco. Suas bocas estavam sujas, seus corpos cobertos de farrapos. Mas não era isso que os tornava aterrorizantes. Era a forma como se moviam, rápidos, ágeis como predadores à espreita. O homem puxou a espada, tentando proteger a esposa. Mas antes que pudesse reagir, ela foi arrancada da cela. O grito dela ecoou na escuridão, mas foi logo abafado pelos monstros que a arrastaram para o chão. O homem tentou descer do cavalo, mas congelou. Seus olhos se arregalaram em puro horror. Eles não a estavam apenas matando, estavam devorando-a. Viva! Os dentes afundavam na carne como se fossem lobos famintos. As mãos rasgavam sua pele com violência, arrancando pedaços enquanto ela ainda se debatia. Seu rosto se contorcia em dor, os olhos pediam ajuda, mas não havia mais nada a ser feito. O homem sentiu as pernas falharem. O ar parecia desaparecer de seus pulmões. A espada escorregou de seus dedos suados, então um dos seres ergueu a cabeça. Seus dentes estavam cobertos de sangue fresco. Ele olhou diretamente para o homem e sorriu. O sobrevivente não pensou duas vezes. Virou o cavalo e fugiu. Ele cavalgou sem rumo, sem olhar para trás. Cada batida do coração parecia prestes a estourar seu peito. Cada sombra ao redor parecia pronta para saltar sobre ele. Quando finalmente encontrou um grupo de viajantes, mal conseguia falar. Ofegante, com os olhos arregalados, tentou contar o que viu, mas sua boca se recusava a formar palavras. Então, com a voz falhando, ele apenas conseguiu sussurrar. Eles não eram humanos. A história que estou prestes a contar não começa com aquele ataque brutal na estrada. Ela começou muito antes, em um tempo onde a Escócia era terra de superstição e violência. O século XVI foi uma era sombria. Vilarejos isolados, crenças enraizadas no medo e na ignorância. Qualquer coisa que fugisse do normal era rapidamente chamada de obra do diabo. Era um mundo sem piedade, onde sobreviver era mais importante do que viver. Foi nesse cenário que nasceu Alexander Sawney Bean. Filho de camponeses trabalhadores, Sawney cresceu em uma pequena comunidade agrícola próxima a Edimburgo. Seu pai era um homem honesto, que acreditava no suor do próprio rosto. Mas o filho não via valor algum naquele tipo de vida. Trabalho duro, humildade, respeito. Tudo isso lhe causava desgosto. Ele queria mais, mas não queria conquistar nada pelo esforço. Seu desprezo pelo trabalho logo se tornou um problema. Enquanto outros jovens seguiam os passos dos pais, ele vagava sem rumo, desperdiçando a juventude entre pequenos furtos e confusões. Seu pai, envergonhado, tentava trazê-lo de volta ao caminho certo, castigando-o, forçando-o a trabalhar. Mas era tarde demais. Sawney não queria obediência, queria liberdade. E essa liberdade viria através de uma mulher. Seu nome era Agnes Douglas, uma mulher temida por muitos. A voz nas ruas dizia que ela praticava artes ocultas, que falava com forças que não pertenciam a este mundo. Sawney não se importava, ele estava fascinado. Havia algo nela que o prendia, talvez a maneira como ria do medo dos outros, ou como seus olhos pareciam sempre esconder segredos, mas a vila não compartilhava dessa admiração. Logo, a comunidade começou a se mobilizar. Acreditavam que Agnes era uma bruxa e deveria ser julgada. E julgamentos naquela época terminavam de um único jeito, com fogo e cinzas. Mas Alexander Sawney Bean não permitiria que tocassem nela. Na calada da noite, os dois fugiram juntos. Sem um destino, sem dinheiro, sem nada além da promessa de que o mundo agora era deles. O problema era como sobreviver nesse novo mundo. A fome logo chegou. No início, tentaram mendigar. Depois, passaram a roubar. Mas não demorou para perceberem que a forma mais eficiente de conseguir comida e dinheiro era se livrar completamente do problema. A primeira vítima foi um mercador solitário na estrada. Sawney segurou o homem, enquanto Agnes cortava sua garganta. O sangue quente escorreu pelos dedos dele. Algo dentro dele acendeu naquele momento. Eles não estavam mais apenas roubando para sobreviver. Eles estavam gostando disso. Os corpos eram jogados em rios, enterrados em vales. Mas logo uma nova necessidade surgiu.
algo que começou como um pensamento distante, mas que crescia a cada dia. E numa noite fria, com nada além de um cadáver, aos pés, Agnes sugeriu pela primeira vez que comessem carne humana. Sonny hesitou por um instante, depois aceitou. E naquela noite, a fome deles se transformou em algo mais profundo. Eles não precisavam mais de aldeias, não precisavam mais de ninguém, apenas um ao outro e carne. Mas estavam apenas começando. A estrada nunca mais foi a mesma para Sonny Bean e Agnes. Cada viajante solitário, cada comerciante incauto, cada nobre distraído, todos se tornaram presas. O casal vagava sem destino, emboscando quem tivesse o azar de cruzar seus caminhos. Mas logo perceberam que precisavam de um lugar fixo. Não poderiam continuar fugindo para sempre. O risco de serem descobertos aumentava a cada nova morte. Foi então que encontraram a caverna. Ela estava escondida entre as rochas, na costa selvagem de South Asher. Uma entrada estreita, discreta, protegida pelas marés. Durante o dia, a água bloqueava qualquer acesso. À noite, o caminho se abria para aqueles que soubessem onde procurar. Era o esconderijo perfeito. Ali, longe dos olhos do mundo, eles começaram a construir algo terrível. No início, era apenas o casal. Mas logo vieram os filhos. E então, os filhos tiveram filhos, e a família cresceu. Não havia regras ali dentro. Não havia leis nem moralidade. Apenas um único princípio: sobreviver a qualquer custo. Os filhos nasciam e cresciam sem conhecer outra realidade. Eles não falavam com estranhos, não viam outras pessoas. Eram educados na violência, criados no sangue, alimentados com carne humana, e quando chegou o momento, fizeram o que haviam aprendido com os pais. Atacavam, matavam, comiam, a cada nova geração. Os laços entre eles se tornavam mais distorcidos. O incesto era inevitável. A consanguinidade criava crianças deformadas, pálidas, de olhos vazios e mentes quebradas. Criaturas que jamais conheceram a luz do sol. E a caverna, antes vazia, se tornou um verdadeiro antro de horrores. Ossos se acumulavam nos cantos. O cheiro de carne podre impregnava o ar. O mar levava os restos das vítimas, espalhando boatos pelas aldeias vizinhas. Mas ninguém sabia a verdade. Não ainda. Eles eram invisíveis, fantasmas das estradas, predadores noturnos, e assim passaram os anos. E então, as lendas começaram. No início, os desaparecimentos eram ignorados. Um viajante perdido aqui, um mercador que nunca voltava. As estradas eram perigosas e a Escócia do século XVI não perdoava os fracos. Mas logo, os números começaram a subir rápido demais. Caravanas inteiras desapareciam. Homens armados partiam em grupos e nunca mais voltavam. Famílias sumiam sem deixar vestígios. As aldeias próximas começaram a se perguntar onde estavam os corpos, e então eles começaram a aparecer. Não enterrados, não abandonados à mercê dos corvos, mas desfigurados, membros arrancados, ossos limpos até a última fibra de carne, rostos sem olhos. E não era apenas isso. Os restos eram encontrados em lugares impossíveis. Às margens dos rios, pendurados em árvores, espalhados pelos rochedos, como se alguma força macabra brincasse com suas vítimas antes de descartá-las. Foi aí que os boatos começaram. Demônios da floresta, criaturas da noite. Algo nos observa, esperando a hora certa. As aldeias tremeram, as estradas esvaziaram. O medo tomou conta da região, mas para a família Bean, isso só tornou a caça mais emocionante. O horror na caverna crescia a cada nova vítima. O que antes era apenas um casal, agora era uma tribo inteira de assassinos, vivendo na escuridão, sem qualquer noção de humanidade. As gerações nasciam e cresciam sem nunca ter visto outra pessoa, além daquelas que devoravam. Crianças que não sabiam falar, apenas grunhir e rosnar. Criaturas deformadas pela consanguinidade, com corpos torcidos e mentes corrompidas. E quando a fome chegava, nada podia detê-los. Surgiam da escuridão como feras selvagens, com olhos brilhando na penumbra. Atacavam em grupos, cercando suas vítimas, cortando qualquer chance de fuga.
Se alguém resistia, os Bin arrancavam suas línguas antes de matá-los. Se alguém chorava, os Bin riam enquanto rasgavam sua pele. Se alguém implorava por misericórdia, ninguém ouvia. Os gritos ecoavam pela floresta, morrendo no vazio da noite. E enquanto as aldeias dormiam, a caverna se transformava em um matadouro. A pilha de corpos crescia. O cheiro de morte impregnava as pedras. Dentro da caverna, a cena era, além da compreensão humana. O chão estava encharcado de sangue seco, formando poças negras no escuro. Ossos empilhavam-se como lenha, alguns quebrados, outros ainda com pedaços de carne pendurados. Cabeças sem olhos decoravam os cantos, seus rostos congelados em expressões de horror. Mas para os Bin, aquilo era um lar. Eles dançavam ao redor dos restos mortais, cantavam em vozes roucas e distorcidas, e quando a fome voltava, eles devoravam o que restava dos mortos, sem pressa, sem piedade. A carne era cozida sobre fogueiras improvisadas, ou comida crua, arrancada diretamente dos ossos. O sangue era lambido, dos dedos como um vinho fino saboreado após um banquete. Eles não eram mais humanos. E agora, ninguém podia detê-los. Mas o mundo exterior não ficaria cego para sempre. Na aldeia mais próxima, os desaparecimentos já não podiam mais ser ignorados. As famílias temiam, mas o horror estava longe de acabar, porque antes que a vingança pudesse ser feita, o sangue ainda precisava ser derramado, e nas profundezas da caverna, os Bin aguardavam. O destino sempre cobra seu preço, e naquela noite, a morte escolheria um lado. Os Bin já haviam caçado muitas vezes, mas nunca imaginavam que uma presa lutaria de volta. Era tarde. O céu estava sem lua. A floresta era um túmulo silencioso. Um casal de comerciantes atravessava a estrada deserta. Ignoravam os avisos. Não acreditavam em lendas. O homem conduzia o cavalo, atento ao caminho. A mulher segurava sua bolsa contra o peito. O silêncio os envolvia. Até que, de repente, algo se moveu na escuridão. Eles não tiveram tempo de reagir. Criaturas surgiram das sombras. Olhos selvagens, mãos sujas de sangue, dentes afiados. Eles derrubaram a mulher do cavalo. Arrastaram-na pelo chão. Ela gritou, se debateu, mas era tarde. Eles a morderam. Rasgaram sua pele com as unhas. O marido assistiu, congelado. O horror diante de seus olhos era indescritível. O que ele via, mas não eram humanos, e então algo despertou dentro dele. Com um grito, ele sacou sua espada e atacou. O aço brilhou na noite. Ele cortou uma garganta, rasgou um braço. O sangue dos canibais jorrou no chão. Mas eram muitos, muitos demais. Os Bin o cercaram prontos para esmagá-lo. E foi então que ele fez a única coisa que poderia salvá-lo. Ele correu, os pés golpearam a terra enlameada, o ar gelado queimava seus pulmões. Atrás dele, os monstros vinham como lobos famintos. O desespero o impulsionava. Ele não podia morrer ali. Então, à frente, ele viu luzes. Um grupo de viajantes se aproximava pela estrada. Pessoas, armas, salvação. Ele gritou com todas as forças. Ajuda! Pelo amor de Deus, ajuda! Os viajantes se viraram. Viram a coisa que vinha atrás dele. E naquele instante, os Bin souberam que haviam cometido um erro. Com tochas e espadas, os viajantes correram para ajudar. Os canibais hesitaram. A oportunidade havia passado. Eles recuaram, desapareceram na noite. Mas era tarde demais. O sobrevivente, coberto de sangue, sabia o que havia visto. E ele não descansaria até que o mundo inteiro soubesse também. Na manhã seguinte, o castelo de Edimburgo recebeu um visitante inesperado, um homem ferido. Seu rosto marcado pelo horror. Ele exigia uma audiência com o rei. E quando Jacó VI da Escócia ouviu seu relato, o silêncio tomou conta da sala. O rei não acreditava em monstros, mas algo naquela história era real demais para ser ignorado. Ele não hesitou. Com um só comando, a caçada começou. 400 soldados, cães farejadores, os melhores rastreadores do reino. Todos marcharam rumo ao desconhecido. As pegadas levaram à costa. A cada passo, o cheiro de morte aumentava. Os cães ficaram inquietos. Rosnavam, latiam para a frente.
Algo os esperava adiante, e então eles chegaram. Diante deles uma fenda na rocha, escura, profunda. O vento soprava de dentro carregando um fedor impossível de descrever, e um pensamento cruzou a mente de todos ali. Essa não é uma caverna qualquer. Essa é a boca do inferno. Mas o rei queria respostas, e eles estavam prestes a entrar. O cheiro foi o primeiro golpe. Um fedor podre, espesso, impossível de suportar. Os soldados hesitaram diante da entrada da caverna. Nenhum deles queria ser o primeiro a atravessar aquele limiar, mas o dever falava mais alto. Com tochas erguidas, espadas desembainhadas e os cães rosnando, eles avançaram para dentro da escuridão. O som dos passos ecoava nas paredes de pedra. O chão era úmido, pegajoso. E então eles viram, o primeiro osso, depois outro. E então, centenas deles. Caveiras amontoadas, crânios rachados, corpos sem membros espalhados por todos os lados. O sangue seco endurecia no chão. O cheiro de carne podre impregnava o ar. A caverna era um cemitério, mas não um cemitério comum. Porque ali os mortos não eram enterrados. Ali, os corpos eram devorados. Os soldados lutaram contra a náusea. Alguns não conseguiram e vomitaram no chão. Mas não havia tempo para horror, porque algo se mexeu nas sombras. Os cães começaram a latir, agitados. Eles sentiram primeiro, e então os olhos surgiram, brilhando no escuro. Múltiplos pares de olhos refletindo a luz das tochas. E foi aí que os soldados os viram pela primeira vez. Os Bin eram muitos. Homens, mulheres, crianças. Todos deformados, selvagens, grotescos, filhos do incesto. Criaturas que nunca haviam visto a luz do sol. Eles estavam nus, cobertos de sujeira e sangue seco. Seus dentes eram pontiagudos, seus corpos retorcidos por gerações de pecados. E então, sem aviso, eles atacaram. O inferno se abriu dentro daquela caverna. Gritos, ferro contra carne. Os soldados tentaram manter a formação, mas os canibais vinham como feras. Eles mordiam, rasgavam, arranhavam como animais, gritando sons que não eram palavras. Um soldado caiu no chão. Eles pularam sobre ele e começaram a arrancar sua pele com as unhas. Outro foi puxado para dentro das sombras. Seu grito morreu antes que pudessem salvá-lo. A luta foi brutal. Sangue contra sangue. Mas os Bin não tinham armas e os soldados tinham ordens diretas. Matem todos! O massacre começou. Os Bin caíram um a um, mas não fugiram. Não pediram clemência. Não gritaram de dor. Eles apenas rosnaram e continuaram lutando, até que o último deles caiu. E então, o silêncio, a respiração pesada dos soldados, o gotejar do sangue nas pedras e o som do mar ao longe. O capitão olhou ao redor, analisando os corpos. E então, percebeu. Eles estavam errados, porque havia um que ainda não havia sido encontrado. Alexander Sonny Bin. O rei queria que ele fosse capturado, vivo, mas naquele momento ninguém sabia onde ele estava. O silêncio da caverna era esmagador, o ar pesado. Os soldados, ainda recuperando o fôlego, percebiam a gravidade do que haviam acabado de enfrentar. Mas algo estava errado. Sonny Bin não estava entre os mortos. O líder ainda estava lá fora. O capitão ergueu a tocha, lançando sombras nas paredes de pedra. Os olhos atentos dos soldados varriam cada canto da caverna. E então, um som, um ruído baixo, uma respiração pesada vinda da escuridão. E de repente, ele surgiu. Alexander Sonny Bin, velho, mas ainda forte. Seus olhos eram fendas vazias de humanidade. Seu corpo, coberto de cicatrizes e sangue seco. Ele não tentou fugir. Ele apenas sorriu e depois avançou. Mas foi em vão. Os soldados o derrubaram ao chão. Correntes foram presas em seus pulsos e tornozelos. Ele não gritou, não implorou, não resistiu. Apenas riu, uma risada seca, cruel. Ele foi arrastado para fora da caverna. Os restos de sua família foram queimados ali mesmo, enquanto o fogo consumia décadas de horror. Mas a lenda de Sonny Bin estava longe de acabar. Ele foi levado até Edimburgo,
e diante do rei, não demonstrou um único sinal de arrependimento. Nenhuma palavra, nenhuma súplica. O julgamento foi breve e a sentença brutal. Todos os homens da família foram desmembrados vivos, seus membros arrancados um a um, enquanto o sangue encharcava a terra. As mulheres e crianças foram queimadas vivas em praça pública. Sonny Bean, ele assistiu tudo, sem piscar, sem demonstrar dor, sem qualquer emoção, até o momento final, quando já sem forças, ele ergueu a cabeça e sorriu. E então, falou. Sua voz rouca ecoou pela praça. Isso não acabou, e nunca acabará. E então, a lâmina caiu, e sua cabeça rolou pelo chão. Alguns dizem que nem todos os Bean foram capturados, que alguns escaparam para as montanhas, que nas cavernas mais profundas, onde a luz nunca toca, olhos famintos ainda espreitam, esperando, observando e um dia, talvez, voltando para terminar o que começaram. Ana Silva era uma jovem estudante de psicologia de 23 anos, que sempre se orgulhou de sua capacidade de analisar as pessoas. Seu namorado, Lucas Mendes, era diferente de todos que ela já havia conhecido. Educado, atencioso e com um ar misterioso, que a intrigava. Após 6 meses de namoro, ele finalmente a convidou para conhecer sua família em uma casa antiga nos arredores da cidade. A propriedade dos Mendes ficava isolada, cercada por um bosque denso que parecia engolir os últimos raios de sol daquela tarde de domingo. Enquanto o carro de Lucas percorria a estrada de terra, Ana notou que não havia sinal de celular. É normal por aqui, Lucas explicou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Minha família gosta de privacidade. A casa era uma construção antiga de 2 andares com janelas escuras e uma varanda que circundava toda a estrutura. Ana não pôde deixar de notar o estado de abandono do jardim. As plantas cresciam de forma selvagem e desordenada. O cheiro de terra molhada se misturava com outro odor que ela não conseguia identificar. Na varanda, a família esperava em uma cena que parecia saída de um quadro antigo. O senhor e a senhora Mendes, 3 crianças de diferentes idades e uma senhora, idosa que Ana presumiu ser a avó. Todos vestidos de forma impecável, como se estivessem posando para uma foto de família do século passado. Bem-vinda à nossa casa, querida, a senhora Mendes disse com um sorriso educado, mas seus olhos estudavam Ana com uma intensidade perturbadora. Espero que goste de jantar em família. Aqui as refeições são nossa tradição mais importante. Ao entrar na casa, Ana foi envolvida por uma atmosfera pesada. O interior era decorado com móveis antigos e uma coleção impressionante de fotografias em preto e branco nas paredes, todas de pessoas que ela não reconhecia, mas que pareciam olhar diretamente para ela. São todos parentes? Ana perguntou, apontando para as fotos. De certa forma, o Sr. Mendes respondeu com um sorriso enigmático. Todos que passam por esta casa se tornam parte da família, de um jeito ou de outro. As crianças permaneciam estranhamente silenciosas, observando cada movimento de Ana. A mais nova, uma menina de aproximadamente 6 anos, segurava uma boneca antiga com marcas de desgaste. Quando seus olhares se cruzaram, a menina sussurrou, algo que Ana não conseguiu entender. O cheiro estranho que Ana sentira do lado de fora ficava mais forte dentro da casa. Misturava-se com o aroma de comida vindo da cozinha, criando uma combinação que fazia seu estômago se contorcer. Lucas, que sempre fora tão falante, estava agora estranhamente calado, como se esperasse algo. O jantar está quase pronto, anunciou a senhora Mendes. Por que não mostra a casa para Ana enquanto esperamos, Lucas? Tenho certeza que ela vai apreciar nossa história familiar. Ana percebeu que estava segurando a respiração. Algo na maneira como a família a observava fez seus instintos de psicóloga dispararem sinais de alerta. Havia algo errado ali, algo que ia muito além da simples excentricidade de uma família do interior. Durante o tour pela casa, Ana tentava ignorar a sensação crescente de desconforto. Lucas a guiava pelos corredores escuros, explicando a história de cada cômodo com uma voz monótona que não combinava com sua personalidade habitual. O assoalho de madeira rangia a cada passo, como se protestasse contra a presença de visitantes.
No segundo andar, Ana notou algo peculiar. Haviam 6 quartos, mas todas as portas estavam trancadas, exceto uma. São quartos de hóspedes, Lucas explicou rapidamente, desviando o olhar. Mantemos fechados para economizar na limpeza. Mas Ana percebeu marcas de arranhões na parte inferior de uma das portas, como se alguém tivesse tentado sair, ou entrar. Voltando ao andar térreo, Ana contou às crianças novamente. Algo estava errado. Lucas, quando chegamos, tinha uma menina de vestido azul, não tinha? Onde ela está? Seu namorado hesitou por um momento antes de responder. Ah, você deve estar confundindo. Sempre foram apenas 3 crianças. Na sala de jantar, a família já estava reunida em torno de uma mesa antiga de carvalho. A toalha de renda branca contrastava com a sujeira nas paredes e o pó acumulado nos cantos. O lugar estava posto para 8 pessoas, mas Ana só conseguia contar 7 presentes. O lugar vazio parecia gritar em meio ao silêncio. A senhora Mendes surgiu da cozinha carregando uma sopeira fumegante. O cheiro que emanava dela era simultaneamente atraente e repulsivo. É uma receita de família, ela explicou, servindo generosas porções em cada prato, passada de geração em geração. Tenho certeza que você vai se deliciar. Ana observou a sopa em seu prato. Era espessa, com pedaços de carne que ela não conseguia identificar. As crianças começaram a comer com um entusiasmo perturbador, lambendo as colheres como se não vissem comida há dias. A avó, que ainda não havia dito uma palavra, sorria de forma inquietante enquanto mastigava algo com seus dentes amarelados. Vocês não vão acreditar. O Sr. Mendes começou como se contasse uma história casual durante o jantar. Mas hoje, mais cedo, uma criança bateu à nossa porta pedindo ajuda. Disse que estava perdida. Ele fez uma pausa para tomar um gole de vinho tinto, que deixou uma mancha escura em seus lábios. É incrível como as pessoas simplesmente desaparecem por aqui. Ana sentiu seu estômago revirar. A menina de vestido azul? Não podia ser. Ela estava imaginando coisas. Forçou-se a levar uma colherada de sopa à boca, sentindo os olhares expectantes da família sobre ela. O gosto era diferente de tudo que já havia provado. Doce e metálico ao mesmo tempo. Foi então que notou algo se movendo na sopa. Inicialmente pensou ser apenas o vapor. Mas ao olhar mais de perto, seu sangue gelou. Flutuando em seu prato, parcialmente escondido pelo caldo grosso, estava algo que se parecia muito com um pequeno dedo humano. Está tudo bem, querida? Perguntou. A senhora Mendes, seu sorriso agora parecendo mais uma ameaça do que um gesto de hospitalidade. Você mal tocou em sua comida. Não queremos que nada seja desperdiçado. Ana sentiu a bile subir à garganta. Com as mãos tremendo, ela largou a colher que caiu na mesa com um barulho metálico que ecoou pela sala silenciosa. Preciso ir ao banheiro, ela conseguiu balbuciar, levantando-se abruptamente da cadeira. Primeira porta à direita, indicou a senhora Mendes, ainda mantendo aquele sorriso perturbador. Não demore muito, querida. A sopa esfria rápido. O banheiro era tão deteriorado quanto o resto da casa. O papel de parede descascava nas bordas, revelando manchas escuras por baixo. Ana correu para a privada e vomitou violentamente. Quando finalmente conseguiu se recompor e puxou a descarga, seu coração quase parou. Boiando na água turva, um olho humano a encarava, sua íris azul idêntica à da menina desaparecida. Seus joelhos fraquejaram. O grito que tentou soltar ficou preso em sua garganta quando ouviu passos se aproximando do banheiro. Desesperada, Ana procurou seu celular para pedir ajuda, mas lembrou-se que não havia sinal. Os passos estavam cada vez mais próximos. Ana, a voz de Lucas soou através da porta. Está tudo bem aí dentro? Sim, ela respondeu, tentando controlar o tremor em sua voz. Só um minuto. Olhando ao redor do banheiro, Ana começou a notar detalhes que seu pânico inicial não havia permitido ver. Arranhões profundos marcavam a parte interna da porta. O espelho estava manchado com o que parecia ser impressões digitais feitas com sangue seco. E ali, parcialmente escondido atrás do vaso sanitário, estava um pequeno sapato infantil. Ana, abre a porta. A voz de Lucas agora tinha um tom diferente, mais autoritário.
Mamãe não gosta que as pessoas fiquem sozinhas na casa. Ela podia ouvir mais passos se aproximando. O resto da família estava vindo. O som dos sapatos no assoalho de madeira lembrava o tic-tac de um relógio, contando os segundos que lhe restavam. Sabe, Ana, a voz do Sr. Mendes soou do outro lado da porta. Toda família tem suas tradições. A nossa é especial. Já faz parte de nós há gerações. E agora que você conhece nosso segredo, por favor, Ana sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto, por favor, me deixem ir embora. Não vou contar para ninguém. Uma risada infantil ecoou pelo corredor. Uma das crianças estava se divertindo com sua situação. Ana podia ver as sombras dos pés da família por baixo da porta, formando um semicírculo ameaçador. Ah, querida. A voz da Sra. Mendes soou quase maternal. Você não entende? Ninguém nunca vai embora. Você já é parte da família agora. E na nossa família... Ela fez uma pausa dramática. Nós nunca desperdiçamos nada. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. Com o coração disparado, Ana percebeu que tinha segundos para agir. Seu olhar recaiu sobre a pequena janela do banheiro. Era sua única chance. Enquanto a maçaneta girava, ela subiu rapidamente na privada e começou a forçar a janela enferrujada. Porta se abriu no exato momento em que a janela cedeu. A família Mendes entrou em massa no banheiro, seus rostos agora distorcidos em sorrisos grotescos. Lucas e seu Mendes seguravam uma faca de açougueiro. Você não entende, amor. Lucas, falou sua voz irreconhecível. É uma honra. Poucos são escolhidos para se tornarem parte permanente da família. Ana não hesitou. Com uma agilidade que nem ela sabia que possuía, pulou pela janela. A queda do primeiro andar foi dolorosa. Ela sentiu seu tornozelo torcer ao atingir o solo úmido do jardim. Mas a adrenalina a impedia de sentir dor. Peguem ela! O grito do Sr. Mendes ecoou pela noite, seguido pelo som de portas batendo e passos apressados. Mancando, Ana correu em direção ao bosque. A escuridão era quase total, com apenas a lua fornecendo uma luz fraca entre as árvores. Galhos e espinhos arranhavam seu rosto enquanto ela avançava cegamente, guiada apenas pelo instinto de sobrevivência. Os sons da perseguição se aproximavam. As crianças cantarolavam uma cantiga de roda macabra, suas vozes infantis tornando tudo ainda mais aterrorizante. Ana podia ouvir a Sra. Mendes chamando-a como se chamasse um animal de estimação perdido. Em seu desespero, Ana tropeçou e caiu em algo macio. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ela sufocou um grito. Estava deitada sobre uma pilha de ossos humanos. Crânios de diferentes tamanhos a encaravam com suas órbitas vazias. Era um verdadeiro cemitério a céu aberto. Mas entre os restos mortais, algo chamou sua atenção. Um celular velho, provavelmente de alguma vítima anterior. Com as mãos tremendo, ela o pegou. Estava ligado. Tinha sinal. Achei ela. A voz aguda de uma das crianças cortou a noite. Luzes de lanternas começaram a varrer a escuridão. Ana discou rapidamente para a polícia, sussurrando sua localização aproximada. As luzes se aproximavam cada vez mais. A família Mendes estava chegando, e com eles, Lucas, o homem que ela pensava conhecer, mas que agora se revelava um monstro como os outros. Ana, querida. A voz da avó soou pela primeira vez, rouca e antiga como as próprias árvores. Não há por que resistir. Todos que tentaram fugir antes de você acabaram aqui mesmo, alimentando nossa tradição. As lanternas a cercavam agora. Ana estava encurralada. As luzes das lanternas finalmente convergiram sobre Ana, cegando-a momentaneamente. A família Mendes a cercou em um círculo perfeito, cada membro segurando um instrumento diferente, facas, machados e objetos que ela não conseguia identificar na escuridão. Sabe o que é mais interessante sobre nossa família, Ana? O Sr. Mendes falou aproximando-se lentamente. Não somos os únicos. Existem outros como nós, espalhados por aí, mantendo as antigas tradições vivas. De repente, sirenes começaram a soar ao longe. O rosto da Sra. Mendes se contorceu em uma expressão de fúria. O que você fez?
Mas antes que pudessem agarrá-la, uma luz intensa iluminou todo o bosque. Não era das lanternas da família. Eram holofotes de helicópteros policiais. Várias vozes começaram a gritar ordens através de megafones. Polícia, parados onde estão. O caos se instalou. As crianças começaram a gritar, não mais suas cantigas macabras, mas gritos de verdadeiro terror. A avó deixou cair sua faca e tentou correr, apenas para ser rapidamente detida. O senhor e a senhora Mendes se entreolharam, como se compartilhassem um último segredo, antes de serem cercados por policiais fortemente armados. Lucas, no entanto, conseguiu alcançar Ana. Você poderia ter sido parte de algo maior, ele sussurrou, erguendo sua faca. Mas antes que pudesse atacar, um tiro preciso o atingiu no ombro, derrubando-o. Nas horas seguintes, a propriedade dos Mendes se transformou em uma cena de crime. Dezenas de corpos foram encontrados enterrados no bosque. O porão da casa revelou uma câmara de horrores, instrumentos de tortura, restos humanos preservados e diários detalhando gerações de canibalismo ritual. Mas a descoberta mais perturbadora estava guardada em um quarto trancado no segundo andar. Lá, encontraram a menina do vestido azul, ainda viva, amarrada e amordaçada. Ela seria a próxima vítima do jantar, não fosse a coragem de Ana. 6 meses depois, Ana terminava de digitar seu trabalho de conclusão de curso em psicologia. O título, Padrões Comportamentais em Cultos Familiares, um estudo de caso. Sua experiência havia se transformado em uma das mais importantes pesquisas sobre comportamento criminoso familiar da década. O caso dos Mendes expôs uma rede internacional de famílias canibais, levando a dezenas de prisões em todo o país. As crianças, descobriu-se, eram todas sequestradas, condicionadas a participar dos rituais através de anos de manipulação psicológica. Ana fechou seu laptop e olhou pela janela de seu novo apartamento. O sol estava se pondo, pintando o céu. De vermelho, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Algumas tradições nunca morrem, querida. A família sempre encontra um jeito de se reunir novamente. Ela denunciou o número à polícia, mas a mensagem havia sido enviada de dentro de um presídio de segurança máxima. De alguma forma, eles ainda estavam conectados. A família ainda estava viva. Ana sabia que nunca estaria completamente segura. Afinal, como o Sr. Mendes havia dito, eles não eram os únicos.